Olá, meus amados. Vamos juntos meditar, refletir na palavra do Senhor, adquirirmos mais conhecimento de Deus, de sua vontade, do seu propósito, receber dele orientação, direção, instrução, conselho, exortação. Então, vamos para a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 21, que nos diz assim. Preste bastante atenção nesse texto, amados. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, além nem podem livrá-los, pois são inúteis. Essa é na NVI. Eu quero ler com você na Almeida Corrigida o mesmo versículo que diz assim: E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidade são. Por que eu li as duas traduções? Porque vaidade está no mesmo sentido de idolatria, de ídolos. Ok? Tem o mesmo sentido. E cada uma ainda tem um pouco mais de sentido, mas elas se unem numa só condição. Quando se pratica, aborrece a Deus. Ok? Então ele começa dizendo: não se desvie. Primeira coisa que o Senhor chama a atenção de mim e de você é nós não desviarmos. O que é desviar? Você está seguindo aqui. Correto? Só que você, por algum motivo, causa, situação, fato, pressão, escolha, vontade própria, deseja ir para cá ou para cá. Então, ou seja, você estava no caminho. Quem é o caminho? Cristo Jesus. Mas a sua vontade o fez desviar para a direita ou para a esquerda. Então ele está nos dando uma instrução, um conselho: não vos desvie. Podemos receber como ordenança? Sim, porque Deus sabe que se desviarmos, isso pode gerar morte física e espiritual, morte eterna, sem Ele. Então, é também uma ordenança? Sim. E eu vou ficar mais com a condição da ordenança. Deus está nos ordenando: não vos desviem. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que está se passando na sua vida, mas se você já está às portas de se desviar e está me assistindo, está me ouvindo, então Deus está dizendo para você não fazer isso. Eu creio nisso. A Bíblia diz lá em Salmo 32, versículo 8: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, diante dos meus olhos eu vou te aconselhar, você estando diante de mim. E a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê. Ou seja, nada está escondido de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você: não vos desvie. A Bíblia diz que Deus fala antes que aconteça. Lá, inclusive, em Isaías 48, acho que versículo 5. Ele fala sobre isso, e parece que no livro de Atos também, ele também diz para nós que ele fala antes que aconteça. Então, por Deus conhecer o futuro, ele vai antecipar um entendimento para você em se posicionar, se manter na posição para não se desviar. E quando bater as tuas portas, você vai lembrar que ele falou para você assim: olha, não desvie. Eu não sei o que está tentando fazer você desviar. Existe a condição, duas condições do cristão: o que está desviado e o que está afastado. E quando é que ele incorre em desviar? Quando ele sai do caminho. E o que pode levá-lo a sair do caminho? A vaidade, a idolatria. Eu não estou falando aqui da idolatria de imagens, amados. Eu estou falando de idolatrar qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida, onde que Deus saia da sua vida e aquilo passa a ser sua vontade maior. E ela vem pela escolha e vontade própria. Isto é vaidade.
Você está envaidecido, ou seja, você está envolvido pelas emoções e os sentimentos, que acaba que aquilo incorreu em uma idolatria para você. Eu quero isso, eu tenho que ter isso, eu vou obter isso. E quando consegue, eu não abro mão disso. Ou seja, você escolhe se manter com isso e nisso do que abrir mão e estar com Deus. E isso é idolatria. Idolatria é pecado. Idolatria é morte. Ok? Então ele está dizendo para mim e para você, não desvie. Mas talvez você está, por uma oportunidade de Deus, me assistindo e estando desviado. E Deus está falando para você, saia deste caminho e volte ao caminho. Amém, amados? Estar desviado é terrível. Mas tem também a diferença do estar afastado. O que é estar afastado? Porque o desviado ele perde o temor. Ok? O que é temor? Obediência, ou seja, ele deixa de ter aquela vida de obediência a Deus. E o que é afastado? Afastado é aquela pessoa, ela não perde o temor, ela não se entrega totalmente a uma vida de pecado, ela está numa luta, num conflito, numa tribulação, por aquilo que ela quer e aquilo que a vontade de Deus, a palavra de Deus bate contra o que ela quer. Ela ainda não decidiu, ela não tirou Deus do centro da sua vida, mas ela também continua no conflito sem uma decisão, mas não perdeu o temor. Ela ainda continua mantendo seu amor pelo Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que o amam lhe obedecem. Correto? Então, ou seja, ela ainda ama o Senhor, ela está no conflito por aquilo que ela quer, por aquilo que ela deseja, ela não decidiu, não está praticando o que ela quer e deseja, ela também não afastou, não se desviou, mas está no conflito. E isto, muitas vezes, dependendo já do nível e grau, pode estar mantendo ela afastada, onde ela não vai receber 100% a proteção e ela vai se tornar vulnerável para o inimigo. E o inimigo vai ter mais oportunidade e legalidade para atacá-la. Ok? Então eu não sei como você se encontra, mas em qualquer uma delas, se você está afastado, Deus está falando, não desvie. Ou seja, escolha o que é certo. Se você se afastou, se você desviou, Deus está falando para você voltar. E ele continua dizendo assim, ele te dá um motivo, mas talvez há outros motivos, e qual seja o motivo que te fez desviar, ele incorre na vaidade e na idolatria. E ele diz assim, para seguir ídolos inúteis. Esse ídolo aqui, é claro que a primeira impressão, entendimento que nós temos de ídolos está sempre ligado à imagem. Isso é uma situação até meio que delicada, porque muitas vezes ofende até as pessoas que têm outra forma de fé e prática, né? E não é bem isso. Ídolos aqui está ligado a qualquer coisa que possa ocupar o lugar de Deus em seu coração, em meu coração. E ele está falando para seguir ídolos que são inúteis. Ou seja, tudo aquilo que se tornou um ídolo dentro dos nossos corações, ele é inútil. E pode estar no processo do afastamento de Deus a uma conclusão de desviar de Deus. E é onde que as pessoas que estão em cima do muro, numa condição dessa, precisam tomar cuidado. E pular logo para o lado do Senhor, nos braços do Senhor, para que ela não se afaste e não se desvie. E o diabo está preparado para empurrar, puxar ela para o seu lado, para levar ela a afastar e se desviar dos caminhos do Senhor. Quando ele fala aqui de ídolos, eu vou dar só alguns exemplos simples, que muito acontece. Um carro, uma casa, uma pessoa, uma faculdade, um curso, uma profissão, uma empresa e vários, há uma vasta numeração aí
daquilo que possa se tornar um ídolo e que é inútil. Então quer dizer que eu tenho minha própria empresa, né, meu sustento, ainda que eu penso em ajudar na obra, isso é inútil? Não. Ele se tornará inútil para você se ele se tornar um ídolo no seu coração, levar você a viver uma vida de vaidade. Amados, o que é vaidade? É você entrar por um extremo sem perceber que aquilo está te enganando. Vaidade, ela está ligada a algo enganoso, sem valor. O que tem valor para mim e para você? Aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor. Se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Então a vaidade é algo que engana, que não tem valor, que traz ostentação e que é idolatria. E ele diz assim, que de nada valem nem podem livrá-los. Amados, com certeza você que me assiste e que me ouve, com certeza, se já não se deparou com essa situação na sua vida, você já se deparou com alguém tendo essa situação na vida dela. E eu estou te falando a respeito de pessoas que são evangélicas, pessoas que são cristãs evangélicas, principalmente. Mas mesmo que não seja, você já se deparou com uma pessoa com uma realidade assim. Sabe aquele tipo de pessoa que ela luta para alcançar algo, para conquistar algo, para ter algo, para obter algo. E quando isso chega na vida dela, se ela não tomar cuidado, aquilo pode até destruí-la, porque começa já perdendo aquele valor, aquela estima, aquela atenção total, aquela condição maior ali de valor para aquela pessoa. Pois é. A vaidade, ou colocar algo no trono do nosso coração, onde que é o lugar de Deus, ao conquistar na força do braço do Senhor, vão se deparar com essa realidade da vida. Na vida do cristão genuíno mesmo, convertido, rendido, liberto, curado e tratado, num processo diário até a consumação do século, ele deseja, almeja, e quando ele alcança, aquilo não pertence só a ele, ele entende que pertence ao reino, é para o reino, é através do reino, para alcançar vidas, vai trazer benefício, vai trazer gozo, vai trazer alegria, vai trazer provisão, também. Mas aquilo não é algo de autoestima para aquela pessoa, para o cristão genuíno. Amém? E mesmo você, meu amado e minha amada, cristão convertido, independente do tempo, quer um sinal, uns sintomas de algo que você talvez deseje tanto, você entende que aquilo não tomou o lugar de Deus no teu coração, mas estava no risco, e você alcançou aquilo, e quando você alcançou, aquilo já perdeu a estima, já perdeu o valor que tinha até então para você? Pois é. Possivelmente você ou nós possamos ter tido experiências assim, para entendermos que aquilo que veio por uma vontade permissiva, e não porque era uma promessa, era um propósito, era um desejo do coração do Senhor. Mas ao depararmos com esse sentimento de desvalor ao alcançarmos algo, colocarmos no altar e buscarmos a sabedoria para administrar, aquilo pode, no futuro, vir a ter um valor para nós em servir ao reino. Mas se isso também não acontecer, Deus também pode tirar de nós, para que aquilo no futuro não nos faça desviar dos caminhos do Senhor, porque pode se tornar um ídolo. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós desejamos, o que nós queremos, se não está respaldado, não está pautado na palavra de Deus, onde Deus tem compromisso com suas sagradas escrituras. E quando Deus disse não,
disser não para mim ou para você, em algo que apresentamos a Ele, ainda que buscamos respaldo na Bíblia para apresentar para Ele, ainda que acreditamos que esse seja um propósito de Deus para a nossa vida, mas Ele vem naquele momento e diz não para mim, para você, nós precisamos tomar cuidado com a nossa conduta, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos partir para a força do nosso braço, em alcançar aquilo, em viver aquilo. O que Deus falou não vai ter sentido. Então, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz, lá em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Porque o coração é enganoso. Amém, amados? É nele que o diabo, né, ou a nossa escolha quer colocar a vaidade, quer deixar a vaidade, a idolatria, o ídolo, impeirar ali, nos afastando do Senhor. Ou nos desviando do Senhor. Então, meu amado e minha amada, cuidado. Respalda todo o desejo do seu coração na Bíblia, na palavra de Deus, na vontade de Deus. É nela que Deus tem compromisso. Você tem seu livre-arbítrio, você tem sua escolha, maravilha. Mas se ela foge da vontade de Deus, e da onde Deus tem compromisso, que é a sua Sagrada Escritura, isso vai te destruir. Isso vai se tornar inútil na sua vida. Seja o que for. Seja o que for. Porque vaidade são. Então, você, meu amado, minha amada, cristão, evangélico, preste atenção nisso. Se o que você deseja ou desejou e até mesmo alcançou e hoje ele já não tem mais aquele valor, é porque não estava na vontade de Deus. Você fez por onde? Você fez algo para alcançar. E se você teve o privilégio de Deus tirar a tempo, é para que você não se desviasse. E se Deus não tirou e está esperando uma decisão sua, uma escolha sua, pelo livre-arbítrio que você tem, tanto esse seu livre-arbítrio te levou a trazer, a escolher e ter na sua vida, então Ele te dá o livre-arbítrio agora, te mostrando a oportunidade que Ele te dá, na oportunidade que Ele te dá de também retirar da sua vida. Mas se, por um privilégio que você tem, Ele tirou da sua vida, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas se você está aí, irado, revoltado, rebelde, se você está levando a vida de uma forma fria, um relacionamento totalmente frio, em cima do muro com Deus, cuidado. Eu vou repetir uma frase que ela sempre rumina dentro de mim nesses últimos tempos, eu citei ela no último vídeo que eu fiz. Há sempre um barco preparado para aqueles que querem navegar para longe de Deus. O inimigo está ao seu derredor, está observando tudo, e ele é sutil, ele é paciente, ele é inteligente, é estratégico, está esperando as oportunidades que você vai dando para ele consumar aquilo que ele deseja e ele veio, matar, roubar, destruir. Mas talvez para você hoje, esse vídeo, esse áudio é um sinal em despertamento para que você mude a sua conduta, como está lá em Jeremias 26:13. Para que a bênção de Deus possa te alcançar e o inimigo ser envergonhado. Ele diz assim para mim e para você, que de nada valem nem pode livrá-los, pois são inúteis. A vaidade, um ídolo em nosso coração, é inútil para nós. Mas é útil para o inimigo. É útil para o inimigo. Para ele fazer o papel dele pela qual ele veio. Roubar, matar e destruir. E olha, preste atenção que talvez ele já esteja no processo contra a sua vida por essa vaidade ou por esse ídolo. Mas há tempo, porque você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolha, em que Deus respeita. Se você quiser manter, mantenha. É problema seu.
Deus não vai te obrigar a nada. Ele vai te incentivar, ele vai te motivar, ele vai te influenciar a escolher a vontade dele, mas decidir por você ou interferir na sua liberdade de escolha, no seu livre-arbítrio. O Deus que eu sirvo, que eu creio e que a Bíblia me ensina a conhecer, não vai fazer isso. Seu espírito não vai fazer isso. Mas o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ah, isso ele vai. Então, meu amado e minha amada, cuidado. Ele começa dizendo para mim e para você, não se desvie. No meio do versículo ele fala, olha, a vaidade é inútil e não vai te livrar. E no final do versículo, ele afirma que é inútil. Esse ídolo, isso que você alcançou sem o propósito e a vontade de Deus, mas pela permissão de Deus, e que já começou o processo de destruir, ele é inútil para a sua vida. Se o que você alcançou, se o que você tem está destruindo a sua vida, e para você saber e ter um sinal dessa destruição, olha os seus relacionamentos. Começa analisando você no interior, seus sentimentos, seu amor por Deus. Isso foi confrontado pela sua liberdade e sua escolha? Foi contra Deus? Já está mal. Mexeu na estrutura dos seus relacionamentos, seu relacionamento primário familiar, depois profissional, talvez intelectual, talvez na sua faculdade. Ou seja, desestruturou os seus relacionamentos principais e mais importantes para a sua vida? Isso é terrível. Está mexendo na sua saúde? Está tudo avacalhado. Está te levando a uma angústia, a um sentimento de vazio? Parece que não valeu a pena ter alcançado ou ter o que você assim conquistou? Isso é mal. Está tudo favorável para o inimigo. É inútil. Então você tem a liberdade de escolha. Abra mão, renuncia. Volta ao propósito maior de Deus. Foca no Senhor. Pois esse é o desejo do coração dele. E ele hoje me trouxe aqui para te despertar. Para levar você a acordar, para te dar uma sacudida. Ei, sai de cima do muro. Escolha o que eu tenho para você porque é melhor. Isso aí vai, num tempo, talvez não muito longo, te levar a uma destruição. E isso vai atingir as pessoas que estão à tua volta, que te amam. Ainda até mesmo as pessoas que você acredita que hoje você a ama. Se você não abrir mão disso, isso vai machucar essas pessoas. Não é só você. Não é só você nessa terra. Então cuidado, meu amado e minha amada. Não se desviem para seguir a vaidade, ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Se a situação está ficando difícil, isso aí não vai te livrar, só vai te levar. Isso aí é um peso amarrado no teu pescoço para fazer você descer de cabeça para o fundo do poço e até mesmo para o inferno. Não vai te livrar se você não cortar essa corda e soltar isso aí e voltar ao temor do Senhor, à obediência do Senhor, ao amor do Senhor. Se você está vivendo isso, você está desprezando e ele tem uma destruição determinada para aqueles que o desprezam. É um áudio que eu fiz anteriormente aí. Cuidado. Deus te ama demais. E a prova disso é Cristo Jesus na cruz por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Prega o evangelho comigo. Copie o link desta mensagem. Envia para quem você desejar. Amém? Estamos juntos na caminhada. Nosso alvo e a nossa continuidade ao partirmos dessa terra é o céu, é com Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.